Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante. Bem-vindo à Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, a cidade. O viajante chega de volta à sua cidade e dá uma passadinha na taverna. Olá, taverneiro. Onde estamos? Que cidade é essa? Estamos em uma pacata cidade no sul de Minas Gerais, Brasil. Ué, como assim? A taverna muda de cidade? Sim, é uma taverna mágica. Olha só, Jack. Vivendo e aprendendo, hein? E o que tem de especial nessa cidade? Venha descobrir. Um amigo seu já chegou, ele está tomando uma cerveja. Quer se juntar a ele? Talvez, não sei. Tô na dúvida, você tem aí cerveja Lager? Tenho sim, tem uma especial do norte da cidade de Águas Profundas. Quer experimentar? Sim, claro. Então vamos lá. Vamos bater um papo. Antes do episódio, vamos dar uma passadinha aqui para falar, Jota, sobre o patronato. O patronato do Caixinha Quântica, né, Flandre? É o seguinte, cara, a gente tem um cotidiano muito sério. É muita responsabilidade, o dia a dia é muito corrido. É, muito boleto, muita correria. Tem muito trânsito, boleto, isso aí é fato. Tá No geral é bastante boleto, eu acho. Mais do que qualquer outra coisa. E o nosso intuito com esse podcast é tentar tirar as pessoas, pelo menos um pouco, desse dia a dia tão corrido. E tentar levar alguns momentos descontraídos e divertidos. É isso aí, e isso aí dá muito trabalho, a gente tem alguns custos, né? Já é bem conhecido da galera quais são os custos de se ter um podcast. E essa ajuda vai dar um gás aí, vai dar um up aí para o nosso Caixinha Quântica, que tá indo super bem, os resultados estão sendo legais, e a gente tá fazendo aí o patronato. Mas a gente tem também que pagar servidores, né? Editores, nada disso é muito barato. E a gente separou em alguns níveis, né? Nesses patronatos. Tem o nível 1, a gente chamou de curioso, que não tem recompensa, a gente simplesmente fala um obrigado. A gente tem também o nível 2, a gente chamou de padrinho, R$5 a contribuição, e a gente faz a citação dos nomes no final de cada episódio. E é por isso que a gente tá fazendo propaganda, né? Porque até agora a galera não tá engajando não, cara. E tem o terceiro nível, chamado interessado, que a gente dá acesso ao grupo secreto no Facebook para discussões incríveis. E o nível 4, com R$20, a gente chamou de ajudante. Esse padrinho vai conseguir ajudar com as ideias, vai ajudar nas pautas, vai fazer pergunta pros episódios. Então é um nível de participação maior aí, né? E a gente espera a participação de vocês, porque só com a participação de vocês e esse patronato que o podcast vai continuar vivo. A gente tem esses custos e a gente quer ter a ajuda de vocês para continuar fazendo o que a gente faz. Então vão mandar e-mail, vão mandar ideias, conversas, né, Jota? Qual o e-mail nosso mesmo? contato@caixinhaquantica.com.br. Agora falou bem, cara. Falou como um vendedor aí de coisas. Então vamos lá pro episódio, gente. Sem mais delongas, é isso aí. Valeu, abraço. Valeu, abraço. E então no episódio de hoje, estamos aqui com Jota. Oi, tudo bem? Com a Cíntia. E aí, galera? As mesmas pessoas de sempre, na verdade, né? Sim, as mesmas 3 pessoas que têm começado e gravado esse podcast. Eu mesmo, Daniel Flandre.
E a gente não tem muito convidado, porque a gente acabou de começar, né? A gente gravou uns antes de lançar, na verdade. A gente acaba não tendo ainda nem público e nem convidados, né, Jota? De não ter público é uma coisa crucial, na verdade, né? Precisa ter público, senão não rola podcast, né? Sem público. Ou rola? Faz sem público mesmo? Então é que a gente adiantou produzindo alguns e a gente tá gravando esse quando a gente já lançou o primeiro. Então a gente não sabe o que tá acontecendo, na verdade. A gente tá no passado, cara. Mas eu tô com umas ideias aí de convidados. Vai rolar umas coisas bem legais aqui no podcast, viu? Vai dar certo, sim, os convidados. Legal. E também falar para quem estiver ouvindo aí, se quiser mandar comentários, sugestões aí, erratas ou qualquer coisa aí quiser conversar com a gente, como é que faz, Jota? Você vai mandar um e-mail para contato@quai. Você vai mandar o pato. Você vai mandar o e-mail para contato@caixinhaquântica. É o pato de Schrödinger. .com.br. Tá bom? Essa foi boa. Beleza. Gato, né? E qual que é o assunto que a gente vai falar hoje, Flandri? Hoje a gente vai falar de uma cidade no sul de Minas, onde a gente, vamos dizer assim, que acabou crescendo, né? A gente tem família lá e tal, e é uma boa ideia a gente ambientar e falar sobre essa cidade, porque muitas histórias e podcasts futuros vão ser ambientados nessa cidade. Então a gente preferiu apresentá-la para vocês, para depois vir com as histórias, né? Tem até uma curiosidade que você já mestrou bastante aventura de RPG de vampiro ambientado, né, em Cristina, né? Então, eu cheguei a fazer com os primos e tal, uns testes de Vampire, e para facilitar a compreensão da história e de tudo que estava acontecendo, porque RPG já era difícil entender nesse sentido e tal, eu ambientei no mundo real mesmo, falei, vocês estão aqui na cidade e tal, e fica mais fácil, né? A gente colocar profundidade na história, colocar ambientar a história, né? E tem tudo a ver, né? Vampiro com essa cidade, né? Quem conhece aí, a gente vai falar um pouco dela. É uma cidade pequena e é um lugar legal para ter uma aventura de vampiro mesmo. Não um RPG medieval convencional, porque não cabe, mas vampiro fica legal ali, né? Fica interessante também porque é uma cidade bem clássica, né? Daquelas cidadezinhas de sul de Minas, que tem a igreja num lugar bem alto, sabe? Para todo mundo ver a igreja, de onde estiver na cidade e tal, você consegue ver a igreja. E o único lugar mais alto, na verdade, que a igreja é o cemitério, que eu acho que é mais perto do céu, né? Daí a gente acaba enterrando os caras tudo lá em cima e tal, e dá um ar meio, como é que fala, um pouco de medo, de sombrio. Você sempre tá vendo o cemitério, se você quiser. Legal. Eu queria perguntar pra Cíntia, assim, que eu quero falar da entrada da cidade, o acesso à cidade. Por quê? É uma cidade, assim, normalmente você tá viajando, você vai passando pelas cidades no caminho, né? Ali a estrada, a cidade tal. E quando você chega em Cristina, por exemplo, você tem o acesso à cidade, você ainda precisa andar 5 km de carro, subindo uma montanha e depois descendo para entrar na cidade. Então ela fica no meio no meio rodeada por montanhas. Então é uma coisa diferente assim já, né? Você já começa a perceber a diferença pela entrada, né? E eu casei com a Cíntia, a gente se conheceu depois e ela conheceu Cristina depois de algum tempo. Eu e o Flandre, a gente já cresceu lá, né? Então a gente conhece bem. Aí eu queria saber as suas impressões, Cíntia, quando você entrou, quais foram as suas impressões desse tipo de cidade que aparentemente é diferente, né, do que o que você vê aí de cidades pequenas no Brasil. Realmente é bem diferente, é uma cidade muito legal. Para chegar tem só uma estrada, não existe outro caminho para chegar em Cristina. É bem demorado, cansativo, mas chegando lá para mim é uma das 7 maravilhas do mundo. Por ser Minas, sul de Minas, né? Mas quando eu era menor, eu tava no colégio teve a viagem de formatura do colégio de onde eu estudava. E eu tive a oportunidade de conhecer o norte de Minas, Sacramento, que também é uma cidadezinha muito pequena. Então, Minas sempre foi uma das minhas paixões em relação às cidades. E poder conhecer Cristina foi muito incrível.
Sim, você acaba gostando. Eu lembro que a primeira vez que tava indo pra Cristina com a Cíntia, ela ia passando pelas cidades, ela falava, não é essa, né? Não é essa. Então, por exemplo, passou ali algumas cidadezinhas menores e ela falava que não. Não vou falar o nome, mas tem umas cidades ali que são bem feias mesmo, viu? Tem uma que é bem que é indo ali pra São Lourenço, né? Mas não vamos falar o nome não, né? Melhor não, a gente arranja briga aí no começo. Seria São José Mordor? Não, São José Mordor é bairro de Cristina, a gente vai falar isso depois. Já ouvi cada coisa, gente, se vocês soubessem. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem peixe bom, tem siripatola que tá com o pé. Então tem isso, é o acesso à cidade 5 km pra entrar. Você tem a plaquinha, você sabe aquelas placas de concreto, Flandre, que tem o nome da cidade, Verdade, sabe? bem Né? clássico, né, das cidades do Brasil. Aí tem lá, Cristina, quando você chega. Só que a cidade não tá ali perto, a entrada da cidade não tá perto dessa construçãozinha com nome, sabe? Não tá ali, você tem que andar 5 km ainda até Ali é chegar. o famoso trevo, né? Chega no trevo, daí tem que ir pra Cristina e tal. E o que você acha da cidade, do clima da cidade, assim? Olha, uma das coisas que eu acho que faz a cidade ser charmosa é o clima bucólico que tem nela. É um clima bem bucólico. Peraí, eu sempre assim, achei também, mas o que é bucólico, cara? Deixa eu buscar no Google aqui. Não sei, velho, você sabe? Deixa eu ver aqui. Ah, cara, eu sei, mas eu não sei se eu sei explicar. Tudo a ver mesmo, bucolismo, cara. Com Cristina, ó. Você vai pegar uma descrição eu exata, sou curioso, então, né? Aqui, ó, Google sabe de tudo, ó. Bucólico, relativo aos pastores de qualquer tipo de rebanho e seus animais. Relativo à vida e os costumes de campo, campestre, tudo a ver mesmo. Isso é Cristina. Relativo à natureza, à vida natural. Mesmo. É, interessante, é isso mesmo. Tem mais, ó. Sem malícia, puro, ingênuo, que tem graça, gracioso, que ama o campo ou a natureza. Bem bucólica mesmo, Cristina. Então, é isso aí. E ali aí a cidade tem algumas curiosidades assim que a gente vai abordar agora. Primeiro de tudo é o leão, né? A estátua de um leão que tem ali na praça. Você lembra desse leão, Cíntia? Lembro sim. Você subiu no leão? Não subi no leão, mas vale ressaltar perdeu, hein? que eu só vi o leão depois de muitas vezes que eu fui em Cristina. Não te apresentaram o leão? Meio bizarro, mas é verdade. Não me apresentaram o leão e eu só descobri em fotos depois de uma página do Facebook de Cristina que todo mundo sentava num diacho de um leão pra tirar foto e eu nunca tinha visto esse leão. Então, tem ali o leão e uma piada que o pessoal lá de Cristina faz muito é que é uma das únicas cidades que o leão tá solto e o homem tá preso. Porque logo em cima tem um monumento ali. É o fundador da cidade ali. O fundador da cidade, só que a estátua tá com grades em volta, né? Provavelmente por questões de vandalismo e tudo mais. E o leão tá solto. E uma coisa também que é muito clássica das cidades de sul de Minas é quando chega o inverno, frio, né? Frio que é, né, bicho? Puta que pariu, é frio demais, gente. É real, assim, eu adoro frio. Amo frio. Mas lá, assim, é um frio de doer. É frio. O inverno lá tem que sair com 2 meias, 2 calças, luva, gorro, cachecol. Assim, é cidade de montanha, né? Fazendo um paralelo com Campos do Jordão, assim, pra quem conhece bastante. Isso é o mesmo tipo de frio, assim, um frio de montanha. Então é um frio que pega, né, cara? Ali as extremidades, nariz, ponta de nariz, dedo, essas coisas, fica... É verdade. Congela. E também teve uma vez que eu acho que chegou a fazer, tipo, -4, uma coisa assim. Acho que devia ter uns 12, 14 anos, alguma coisa por aí. Fez muito frio, cara, muito frio mesmo. Esse é o jeito de um rapaz caipira. Que me importa o seu preconceito, que me importa. Uma cidadezinha com bastante festas de roça, isso é uma das coisas que eu achava mais legal, são as festas de roça. Você pega o carro, pega a estrada de terra ali, aí de repente você chega num clarão, onde estão montado barraquinhas, vendendo pernil e cerveja, e uma banda contratada tocando em cima de um não é trio elétrico, não seria um trio elétrico, mas um caminhão ali que tem aberto ali a bandinha tocando, e a galera fica conversando ali no meio, nesse clarão ali
na mata mesmo ali, né? Assim, muito, cara, é surreal, é muito legal esse tipo. Isso é uma das coisas que eu mais gostava, eram as festas de roça. Então, cara, a gente ia em várias. Você começava tarde, a gente chegava, já jogava um truco, depois ficava e começava bebendo. Nossa, cara, e o povo bebe, hein, bicho? Puta que pariu, cara. Essa idade, o povo beber, velho. É que só tem isso pra fazer, né? Pior que é verdade, viu? Só tem isso pra fazer em Cristina, viu, gente? É beber, fumar, dar risada. Mas é uma cidade incrível. Pelo menos na época que a gente cresceu, né? Não tinha os entretenimentos que tem hoje aí facilmente pela internet, né, cara? A galera, nossa... Tinha que ir pra rua mesmo, né? E isso era muito legal, encontrava todo mundo. Assim, quando a gente tava de férias lá, onde, por exemplo, você ficava ali na tua casa, eu na casa da minha avó, e a gente encontrava com os amigos, assim, é tudo perto, você ia, vou passar aí, você passa andando, sabe? É uma coisa muito legal. Isso existe, claro, a gente não tá falando que as coisas que não existem em cidades pequenas aí pelo Brasil, né? Isso é comum em qualquer cidadezinha pequena. Mas é muito legal porque você faz um paralelo até com vilas de RPG, né? Cidades de RPG, assim, que a gente joga, sempre começa numa vila. Semana que vem a gente vai jogar, Flanders, vai acontecer a mesma coisa. Vou botar o mapa da cidade ali e é tudo pertinho, então é parecido com cidades de RPG. Mas não tem aquele apelo medieval, até porque o Brasil não teve a era medieval aqui, né? A gente tem o que tem? A gente tem casarões de café, né? E é uma cidade bem parecida mesmo com a vilazinha, que... A praça é o centro da cidade, sabe? Tipo, já é tudo converge pra praça, que no caso do RPG é onde teria ali o mercado, né? Onde teria, vamos dizer ali, todas as trocas ou vendas, tavernas. Tem a taverna, tem o tem mercado, isso, você vai comprar ali, sei lá, você vai comprar uma espada longa ali, você vai no mercado. Você quer tomar uma cerveja, você vai na taverna. Onde seria o ferreiro? Blacksmith. Ferreiro, onde seria? Seria na parte central ali da praça, onde tem espaço para colocar os cavalos e tal. Uns ferreiros, uns cavaleiros. Já tô viajando. Já. Não, mas historicamente teve ali os casarões, são muito bonitos. Cíntia, você conseguiu reparar nos casarões que tem ali, que eles foram, manteve ali. O bom foi que manteve toda a estrutura dos casarões, né, na cidade. Você fala os casarões em Cristina? Os casarões de café ali, de senhores de café. São um monte de casas grandes, antigas, que foram tombadas e estão bem pintadas, bem... talvez você não tenha percebido que são casarões, mas tudo que é casa bonita ali a gente chama de casarão, entendeu? Tipo, a farmácia é um casarão. A farmácia. É verdade. Todos que tem duas cores, assim, tipo, uma mais escura, uma mais clara, bem pintado, bem... Então, alguns são casas normais mais modernas que você vê, você até falava lá, né? Nossa, que casinha bonita que alguém construiu. E outras são casas tombadas antigas, onde moravam provavelmente senhores de plantações de café. Sim. Entendi. E escravos, é claro, né? Teve bastante na história do Brasil, Cristina infelizmente. É bem antiga, é de uma época que teve escravos, viu? Bastante desses casarões e dos pavimentos das fazendas e... Tudo isso foi construído por escravos, cara. Em Cristina, na cidade, eu não vi tantos. Vi a prefeitura, que é bem característica mesmo desses casarões que vocês estão falando. Mas indo pra Cristina, isso eu consigo ver bastante. Nos campos abertos. Tem também. Dá pra ver é bem nítido as casinhas, você vê onde vão. Se mantém o estilo das casas, é o mesmo estilo. Nós não chamamos as polícia, nós chamamos os homens. Bom, e aí eu também queria falar que é uma das únicas cidades do Brasil que tem uma cachoeira dentro da cidade. Você não precisa pegar nenhuma estrada de terra para ir a uma cachoeira. Normalmente isso acontece, né? Você sai um pouquinho da cidade e tem acesso a cachoeiras em cidades menores ali de Minas. E Cristina tem uma dentro, né? Chamada Gruta, né? Então é uma coisa eu acho que ali da interessantíssima. praça não dá 500 metros um pedaço da gruta, vai subindo e tal, dá pra... Em menos de meio quilômetro você pegar umas 2, 3 corredeiras, cara, de cachoeira. E é muito linda a cachoeira, muito bonita mesmo. Minha filha mesmo, quando foi pra lá, ficou encantada com a cachoeira.
Entrou na cachoeira, né? Você não, né, Cíntia? Não, eu não, porque a água é muito gelada. Então, não entrei. Mas essa é a ideia. No calor, a água da cachoeira é geladíssima. Sim, mas não curto muito água gelada. Então, não entrei. Tipo, sou gato mesmo. Não gosto de água fria. Então, e aí, assim, a gente tá falando da cidade tanto pela ambientação, né? De que a gente provavelmente vou querer fazer uma aventura de vampiro lá. Até eu comprei o livro do Vampiro Quinta Edição aqui. Olha. Já tá aqui, só falta ler, 500 páginas. E a gente vai falar um pouco de umas histórias, né, que aconteceu com a gente, alguns causos ali que são engraçadíssimos, que são histórias contadas aí no interior desse Brasilzão. Fala aí, Fran. Então, tem umas histórias que contam em festas ou carnaval. Que tem o clube recreativo, certo? Que era o clube onde tinha algumas festas, como por exemplo o carnaval, muitas vezes era lá, né? Não existia um carnaval na rua, carnaval de rua, era um carnaval no clube, basicamente, né? E na época dos nossos pais, tem muita gente que conta que eles dentro do baile ali, dentro do clube, nos anos 60, 70, eles ficavam borrifando loló no ar. Dentro do clube, cara. Tipo, falava assim, é que... Loló, só pra falar, isso, é lança-perfume, né? Um derivado do lança-perfume. E eles falavam assim, não, é que é geladinho. Eu ouvi minha mãe falar isso, bicho. Não, é geladinho. A gente achava legal. Ficava gelado na pele. Não, e a galera ia ficando louca e de boa. Louco, cara, imagina. É por isso que tem... Jogava lança-perfume no ar. Por isso que tinha uma taxa de natalidade absurda, né, cara? A cidade, né? Porque... Nossa, imagina. Tu tava querendo dizer que todo mundo pegava todo mundo no carnaval, é isso? Isso não durou pouco tempo, né, bicho? Se for ver até hoje, todo mundo fica louco e se pega na cidade, velho. Bom, agora tudo que a gente vai contar aqui provavelmente é explicado pela ciência, tá? Mas são causos engraçados, alguns de envolvendo fantasmas, né? Algumas coisas, mas... Sim, é explicado pela ciência, mas foi legal na época que acontecia. A gente falava que não. Nossa, cara, tem a história do cavalo, por exemplo, o cavalo fantasma. Você lembra dessa história aí, tinha Wander? algumas que eu acabei vendo, testando, às vezes algumas por querer, outras sem querer. Eu acho que todos a gente meio que tava junto. Não, nesse do cavalo a história é a seguinte, cara. Quando eu tinha que voltar pra São Paulo, normalmente eu voltava de segunda-feira, quando eu tava na faculdade, né? E eu estudava, a faculdade minha era à tarde, então eu voltava segunda de manhã pra não ter que voltar domingo. E aí às vezes ficava domingo até meio tarde na rua ali. E aí antes de ir embora finalmente pra casa, eu dava umas voltas pela cidade. Tinha uma alma viva, que era Madruga, e voltava pra casa depois disso. E aí tinha um lugar que a gente ia lá bem longe, meio longe ali, mais ou menos no bairro ali de São José. São José Mordor, né? Como diz um amigo nosso de lá. Sei lá porque que ele acha que parece Mordor do Senhor dos Anéis, né? E aí a gente via esse cavalo, ele atrás de uma casa, assim, ele ficava sempre na mesma posição, cara, com a mesma... a cara, né? Cavalo tem cara mesmo. A cara do cavalo sempre do mesmo jeito. E aí passava aí, a gente tava indo com o carro, o cavalo na mesma posição, voltava na mesma posição. E o cavalo não tava dormindo não, porque sabe que o cavalo dorme em pé, né? Então a gente dava pra ver que o cavalo não tava dormindo. E você não conseguia ver muito direito ali pela escuridão que tava. E ficava meio pulga atrás da orelha. Cara, o que tem nesse cavalo que não é possível? Então eu lembro que a gente, parece que a gente só conseguia ver o cavalo mesmo quando tava indo. E se olhasse na hora que estivesse bem perto do final da cerca, tipo, olhar pra direita rapidão, assim. Exatamente, era isso mesmo. Porque daí na volta a gente não achava cavalo nenhum, cara. A gente chegou a iluminar, pegou o carro, iluminou lá e falou, caramba, não tem cavalo nenhum aqui, cara. Eu não achava nenhum, e era meio que numa curva. Então. A gente iluminou com a luz do farol, né? Iluminou porque fica tudo escuro. Já não tava no centro da cidade, ali é meio afastado, quase roça, né? Tinha um pasto ali, bem num pastinho que tinha. Era um pasto. Aí fazia uma curva ali no São José, aí você olhava, olha pra direita agora, olhava o cavalo com a cara em cima da cerca, assim, né?
Imagina, Cíntia, o cavalo assim montado na cerca, olhando assim pra frente, assim. Não, gente, é muito... Você ia ficar com medo, Cintia? Com toda certeza. Assim, um cagacinho com certeza ia dar. Falando agora parece que não, mas imagina assim, Vou levar, madrugada, vou levar não a tem Cíntia, ninguém só na marcar, rua, vou levar assim com domingo. o cavalo. Mas será que o cavalo tá lá até hoje? Isso aí faz anos. Eu não sei, ué. Provavelmente não era nada, não era um cavalo fantasma. A gente que na hora não Cara, conseguia e ver se o cavalo for, na velho, volta. ele é um Não, você tem fantasma, ele tá lá até hoje, ele é a maldição do essa eu cavalo pagava fantasma. pra ver, viu? Então a gente, na próxima vez que for pra lá, a gente vai levar a Cíntia pra ver o cavalo. Deve ter mudado as construções ali, cara, né? A cidade cresceu muito, ela era menor. Isso é antes. verdade, mudou bastante. Não deve ter mais esse lugar. Esse lugar é certeza. O cavalo Certeza pode que ter não tem morrido. mais. Mas não importa de ter um fantasma cavalo ali. Agora você imagina, naquela época, 3 horas da manhã, tudo ali na roça Tá já é meio certo. escuro. A gente andando de carro, só a gente, não tem ninguém, e a gente vê o cavalo na ida Tá e não vê na certo volta. que quando fazia isso, nenhum deles aí tava em estado não alcoólico, né? Tem que salientar isso. Não, era domingo, ia voltar na segunda, a gente não só ficava conversando mesmo, bebia mesmo, era no eu sábado. lembro de fazer isso bêbado, cara. Pode ser que algum dia a gente comentou e foi, vamos lá ver agora, e a gente foi, né? Fazia essas coisas também. Então, mas eu acho que daí a gente não via, porque a gente ia tarde e tal, os horários que daí não funciona, tem que ser à noite. A gente tentou uma vez ir à tarde e não viu nada, daí eu falei, ué, não tem o que ver E mesmo. você lembra da lenda do homem de 3 metros de altura? Esse, depois que contar, a Cíntia não volta sozinha mais pra casa, não. Então, esse eu não lembro direito, cara. Eu lembro que tinha uns postes lá que parecia gente grande, mas... Não é poste, não. É o seguinte. Depois que acabava a festa no sábado também, assim, as coisas, os bares fechavam, logo em meia hora, 40 minutos, a cidade já tava deserta de novo, porque todo mundo volta pra casa. Ah, vazio. Só fantasma, né? Já voltei sozinho sem ver uma alma viva de madrugada várias vezes. Você também, né? Ah, sim, fácil. Fácil. E dizem que se você tá andando na praça e você vem andando reto assim, você tá indo, né, pra descer ali, pra ir pra rua da estação, que você tem que descer um morro, e você vem vindo um senhor que tem 3 metros de altura. Eita. E ele vem lá do fundo e ele vai se aproximando assim, e você não pode tirar o olhar dele, você tem que ficar olhando pra ele. E aí ele vem e cruza com você e você não pode fazer nada. Nossa, isso eu nunca vi não, bicho. Senão eu cago na calça se eu vejo isso aí. Nossa, mas é isso que eu tô falando. Na hora de voltar à noite sozinho, você lembrar dessa história do Dobby de 3 metros... Mas você já viu? Eu nunca vi não, cara, mas Ah, eles bom. falam que tem. Aí você lembra da história, você vai embora com o maior cagaço pra casa. Tipo, é tortura. Esse é o Slenderman. Ele usava terno. É eterno e... Não, provavelmente não era falado nada da roupa, né? Que depois que teve a lenda do Slenderman, isso aí foi... O Slenderman é depois disso aí, da gente era Então, moleque. talvez depois o juntamento de histórias por causa da internet, mas a galera já tinha visto igual vocês, igual os caras aí tiveram visto. É que tinha umas épocas. Você voltaria, que Cíntia, eu pra tinha casa? que voltar também, não era até mais longe do que a casa que você ficava. Tá ligado? A minha casa e tal. Era, só Só era mais que longe. normalmente eu não ligava muito porque eu não via nada e tal. E quando eu via essas coisas, eram uns postes que tinha lá, que eu achava meio estranho, parecia a gente mesmo. Mas nada de fantasma, homem de 3 metros. Mas sozinha assim, imagina você voltar pra casa, você conhece a cidade andando pra descer, vai lá pra casa da minha avó mesmo, onde a gente fica, sozinha lá da praça à noite, umas 2 da manhã, sem ninguém na rua, e você lembra dessa história. Você ia ficar com medo? Eu ficaria com medo. Ainda mais sabendo que, né, o nosso cérebro é uma coisa muito louca. De repente você começa a pensar num negócio ali na hora, mesmo desacreditando, vai que, né? Nunca se sabe. O cérebro, ele tem esse lance aí também, né? Ele começa a ver. Então por isso que eu nunca liguei muito do que eu já vi ou não vi, assim, nesses estados de à noite, com sono, sempre tiver alguma coisa e tal, não sei o que, eu nunca liguei muito, não. Posso até ter visto alguma coisa, mas falar, você vai olhar de novo, não tá lá, então não tem nada. Tem uma história aqui que eu não sei, cara, que tá aqui na pauta e realmente eu não sei se você que pôs ou você sabe, ó, a lenda do fantasma da noiva Essa da aí eu escadaria, coloquei, você lembra sim, dessa história? Ali perto da onde a gente viu o cavalo, tem uma escadaria que vai pra uma parte de residências, ali umas casinhas e tal. E ali a galera falava que vinha uma fantasma de noiva, que parece que ia casar e morreu e não sei o que. E falava que dava pra ver ela descendo a escadaria ali e tal. E eu já vi algumas coisas, mas daí é aquela história de você olhar de novo, não tem nada tal, sabe? Você acreditar que viu e
Daí alguém fala, não fala. Perto de mim já fala, ali, ó, tô vendo, não sei o que, mas isso aí eu acho que é talvez inspiração ou sei lá. Não, eu acho que provavelmente tudo é explicável pela ciência, como eu disse aqui, mas as histórias e na hora que você tá ali naquele momento é engraçado, chega a dar medo. Então é que nesse sentido a ciência também não quer explorar tanto esse lado, né? Pode ser alguma coisa, a gente vai falar em podcasts futuros, né? A gente gosta de falar sobre tudo isso, né? De espíritos, dimensões e sei lá, pode ser um lado pra esse aí, né? Vai ter um de espírito sim, logo mais, hein, que vai ter um convidado aí, a gente vai falar sobre isso aí, que eu acho um assunto interessantíssimo. Hoje a gente tá contando histórias, causos que o povo conta, né, mas tem coisa séria sobre isso que a gente vai falar também, né? Hoje a gente passando geral sobre a cultura, a história, mais ou menos por aí mesmo. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Lembrando desse lance de casarões aí, como você falou anteriormente que tinha os escravos, é contado também, né? Tem uma família do amigo nosso, você já até citou, que é o Du, né? Eles têm uma fazenda lá, que é um casarão que foi um casarão de plantação de café com escravos, que à noite às vezes você ouve corrente, barulho de corrente, cara. Tinha dessa, né? Na Boa Vista de Isso. fantasmas dos escravos e tal. Na Boa Vista. Foi lá onde foi o casamento da minha irmã, né? Cíntia conheceu. Aquilo lá é um casarão. Bem legal, inclusive. Só que é fazenda, fora da cidade, né? Então, assim, você ouvia... E isso aí, sim, pode ser que seja até mais verídico do que as histórias que a gente tá contando. Do homem de 3 metros de altura e blá, blá, blá. Porque onde sofreram muitas pessoas, né? Você pode ainda ter algum espírito que ainda está por ali, Mas isso é conversa para um outro podcast de espíritos. Mas você pode ter um espírito que tá por ali e não sabe que morreu, né? E ainda acha que é escravo. E aí você acontece alguma coisa, você acaba ouvindo barulho de corrente, né? Corrente que prendia o pé deles. Daí é bizarro, né, cara? Ali perto ali tem uma floresta ali, que daí todo mundo fala que acaba ouvindo mesmo correntes, gritos, né? De os teóricos escravos. Teve bastante escravo ali naquela região ali do sul de Minas, viu? Gente, eu não duvido que escutem mesmo não, porque é que nem o João Paulo falou, né? Pode ser que existam espíritos aí que não sabem ainda que estão mortos, sei lá. É bizarro, é difícil até de explicar, de falar sobre isso. Você fica bastante impressionada com essas coisas, né, Cíntia? Fico bastante impressionada. E, sei lá, é porque eu sou uma pessoa muito... Não gosto de me considerar sensitiva, mas... Sei lá, eu acredito muito nessas coisas. A Cíntia é um pouco sensitiva, assim. Ela só não estudou, não foi atrás de ver essas coisas, nada. Então ela tem uma sensibilidade meio bizarra, assim, para com o mundo espiritual, né? Se ela fizesse os cursos em casas espíritas, assim, provavelmente ela desenvolveria esse lance que ela tem. Então, esse assunto da corrente eu acho já mais verídico mesmo do que os causos que estamos contando aqui, que são coisas que nascem em cidades pequenas aí pra assustar e assustar a molecada, a turma, né? Do momento. Nesse sentido, a ciência explica algumas coisas como fogo fato e algumas coisas que dá pra ver, chamas azuis e tal, que dá pra confundir realmente com fantasma ou alguma coisa. Mas vamos falar de coisa boa. A gente ficou falando de coisa meio ruim aí. TechPix? Não, falar de como na cidade todo mundo bebia muito, sempre é uma coisa muito pautada na bebedeira. Bicho. As festas, né? Era não, né? Em Cristina, e a gente morava aqui, sempre morou aqui em São Paulo, né? E indo pra Cristina pras festas, né? Tipo, carnaval. Flandre, a gente ia assim bastante. A principal festa que a gente saía de São Paulo pra ir era o carnaval, né? A gente saía sexta-noite.
Não sei como é que a gente aguentava pegar aquele trânsito maluco pra chegar lá e de madruga, era juventude, né? Juventude, tudo A tudo gente ia à aguenta. noite, cara, acredita, Cintia? A gente saía do trabalho e dirigia esse tanto aí das 4 horas e pouco. Eu não, né? JP aí. Acredito. Acredito e muito. João Paulo adora. Não, a gente não é muito fã do carnaval em si, da festa, né? Mas em Cristina, o dos que eu fui, dá pra imaginar o porquê que vocês faziam essa loucura, porque é bem legal. Então, isso que eu ia falar, né? A Cintia conheceu o carnaval de lá e é um carnaval, claro, de cidadezinha. Sempre que alguém perguntava do carnaval como que era, eu falava, aquele típico carnaval de cidade do interior pequeno, que é na rua, praça, né? Então, na rua. cara, na praça, é um carnaval. Cara, o clima do carnaval é legal porque fica um clima de festa na cidade toda, a cidade é pequena, tá todo mundo em festa, de dia as casas estão tendo churrascos assim com as turmas que tem, né? Então, como eu disse, é uma vila de RPG, é a época do festival da vila do RPG, né? Que é aqueles festivais que tem. E o carnaval é isso, né? Você tem ali na praça um palco, a banda vai tocar ali. As barraquinhas, né? Monta as barraquinhas ali no centro da cidade e fica E a todo mão mundo na de rua. Playmobil, E né? tem os desfiles. Fala aí, Jota. Explica aí pra Cintia. A mão de Playmobil. O que o teu marido fazia. Chuta. Gente, o que seria mão de Playmobil? Tenta adivinhar o que é mão de Playmobil. Como que é a mão do Playmobil? Cara, eu não sei nem quem é Playmobil, que dirá saber Playmobil como é é aquele o dele. era bonequinho muito mais jovem pequenininho que mesmo. tem aquele Não sabe o que é cabelinho. Playmobil. Me senti Cara, velho não agora. sei, velho. Sabe o Peraí, que é eu Playmobil? vou ter- não, antes de eu Cintia, falar- Playmobil, Não, peraí, Playmobil antes de eu falar é o que- Lego, Cara, não é o Lego de sei, pobre. velho. Playmobil. É o Lego de pobre, foi ótimo. Não, eu vou mostrar o bonequinho aqui na internet pra ela antes de falar. Esse aqui, ó. Ah, gente, sei. É, o bonequinho cabelinho Playmobil. Playmobil. Claro. Aí a gente falava que a gente ficava o carnaval Isso é todo com do essa Jota. mão aqui, ó. Jota Você imagina falava, por quê? mão de Agora. Playmobil. A breja, a marvada, É, a lata de Por cerveja muitos na mão. momentos, Eu ficava com a mão assim, ó. a outra mão, o bonequinho. a outra mão em V, né? Gente, não tô acreditando. Por muitos momentos a outra mão em V, pra segurar cigarro também, né? Porque daí fumava no carnaval. Gente, eu vou contar uma coisa aqui, mas que fica entre nós, zoeira. Eu aprendi a fumar em Cristina. Pode uma coisa dessa? Cigarro, você tá falando, né? Óbvio, João Paulo. Não, todo mundo acho que começa a fumar lá, né? Eu também, quando eu era novo. É engraçado que hoje eu não aguento fumar muito, não. Quando eu tô bebendo, eu fumo um ou dois e pra mim coisa tá de bom. moleque, né, cara? Porque eu não sou fumante do dia a dia. Mas naquela época, cara, eu fumava o maço todo na noite. No outro dia acordava, passava... Isso com 21 anos, 22, passava 15 minutos. Nossa, tô zoado. 15 minutos. Pô, tô bem de novo já, cara. Vambora. Vamos beber de novo, vamos Cíntia, fumar. teve um carnaval... Hoje em dia demora 3 dias pra passar a Teve um ressaca. carnaval, Cíntia, que acabou Marlboro na cidade e a gente não conseguia fumar Hollywood, cara. Muito ruim aquele Hollywood, cara. E a gente foi pra São Lourenço comprar cigarro, cara. Um box de Marlboro, velho. Gente, olha só o vício da galera, né? Puta merda. Cara, e é engraçado, porque eu comecei a aprender a fumar lá, né, e tal. E minha mãe, na época, minha mãe era fumante, hoje não mais. Mas ela fumava derby. Vocês já Puta, fumaram derby só no desespero, mas já fumei João? já. Eu fui fumante Não, por derby... 17 anos. Fui fumante. Parei há quase 3 anos já. Então, e aí minha mãe fumava derby, aí eu falei pra ela, nossa, aprendi a fumar lá em Cristina, tal, aquele papo vai, papo vem. Engraçado porque na realidade não tenho o vício do cigarro, inclusive não fumo hoje, mas fumava lá. Quando pegava uma cervejinha era mó bom estar com cigarro na mão. E aí eu falei, mãe, deixa eu dar um trago aí no seu derby pra você ver que eu aprendi a fumar. Brother, pra que eu fui dar o trago naquele cigarro? História Eu passei feita. tão mal. Puta que pariu, cigarro ruim da bexiga. Nossa, o João Paulo deu um trago também, passou mal. Nossa, zoado É demais. porque não só não era derby, que eu lembro daquele dia. Não era só derby, como era derby falsificado. Pô, daí não dá, Fandri. cara. Ele já original é ruim, imagina Como assim derby falsificado. falsificado, gente? Não, era um derby Isso prata. é uma coisa, teve uma época lá em Cristina que teve uma onda de Malboros falsificados, que era uma loucura. Você lembra que a gente pegou 2 caixinhas e foi vendo as diferenças Nossa, sutis entre um verdade, e outro? cara. Mas como que você sabe que o Tipo cigarro é falsificado, selinho, gente? Se você tipo, passar mal. os detalhes de acabamento. Não, mas minha mãe comprava em mercado. Tipo, acho que não tem Como ser não? Tem falsificado. sim, tem sim.
É ruim demais o negócio. O derby ele só pode ser falsificado todos, não existe original. Ele é falsificado. Não, então. Derrolhar o trigo, recolher cada baco do trigo, forjar no trigo milagre do pão. E lembrando do carnaval, a gente teve por muito tempo a gente fazia fantasia com um grupo de carnaval que chamava Aliados. Não, é porque lá tinha disputa de fantasias, né? No carnaval tinha as disputas dos blocos, eles disputavam entre si e no final do carnaval ganhavam um troféu, aqueles troféus de plástico, Sim. sabe? Puta, mas só por causa disso era uma rivalidade do caralho, meu. Nossa, e o nosso bloco chamava Aliados. E o nosso bloco sempre se fantasiava de alguma coisa. E teve vários, né, cara? Teve Aliados de Merlin, a gente fantasiou de mago, né? Todo mundo fantasiado de mago, de Nossa, padre. teve Puta, já Jedi. teve vários, eu vou ter que lembrar agora. Teve... O que mais? Teve Jedi vários, a gente cara, comprou as muito espadinhas legal. que acendia na 25 de março, né? Teve que- Johnny Teve Walker, Johnny cara. Walker, Johnny não Walker teve? ficou muito louco. Todo mundo lembra do Johnny Walker. Nossa, o Johnny Walker ficou muito Johnny legal, Walker acho que foi o gente, último muito que a mesmo. gente realmente fez sério e ganhou, né? Ganhou, lógico, também. Nossa, Fez perfeito. aquilo A gente mandou fazer aquele terninho vermelho, compramos cartola, a gente fez o... A gente tava de férias, eu e você que Cara, fizemos a as gente coisas, né? demorou um tempão cetrinho que ele organizando, segura. fazendo, daí ficava meio zoado, a gente refazia. Calça branca, bota, luva. Só a loucura era vestir aquilo no verão, no carnaval, né? Que é uma então, isso não dá loucura, pra né? entender, cara. Como que não teve um que passou mal, cara, com esse negócio, cara. Passava mal nada, cara. Tá, né, tá nem Bebia e aí. saía e... O que vai secando, vai tomando. É, não, mas o calor de Cristina não é igual de São Paulo também, né? À noite, tipo, parece que o tempo fica bem ameno. Não fica esse inferno que é São Paulo. É, não fica igual São Paulo. Então, e aí tinha até briga, saía briga, né, por causa disso. Os caras saíam na porrada entre os dois blocos, sabia, Cintia? Nossa Tá de senhora, carnaval, sério? você pode. Sério? É fantasia. Cada um. Por causa de carnaval, pra ganhar bloco e por causa do troféu de plástico no A fim. merda. Que quase sempre quebrava de um jeito ou de outro. A galera tinha que dar um jeito de cachar ou colar. Ai, caramba. Hoje em dia não tem mais, né, gente, essas como é que fala? Essas competições. É mais o carnaval mesmo, né? O desfile na Do rua. jeito que era, parou de Não, ter, continua sim, mas tendo tem ainda. os Ainda desfiles, tem. as competições, tudo isso. É que a gente que parou de participar, né? Por isso que parece que não tem mais. Outra coisa que tem legal no carnaval lá é o dia de gala gay, né? Que todo mundo sai vestido de mulher, né? Oi, gente, como assim? Sério? É, você nunca viu? É segunda-feira de carnaval, todo mundo Você sai acredita, fantasiado de mulher, cara? os homens. Meu, não lembro. Ah, não, isso aí a gente fazia Já foi até o Alguns quê? carnavais, mas não lembro. Até uns 20 e tantos, assim, não chegou nos 30 fazendo isso, que era muito ridículo, cara. Acho que o último que eu fiz foi lá pros 25, 26. É, então. Depois parei. Porque dá um trampo, né? Você ficar arrumando roupa de mulher pra colocar, né, Então, cara? explicar exatamente o que é aí pra galera que tá Mas ouvindo. é mó legal, A gente vai. vestia de mulher, né? Os homens vestindo de mulher e as mulheres vestindo de homem. Só que no final das contas, as mulheres vestindo de homem é um negócio que não fica ruim, não fica ridículo. Fica até normal e a mulherada às vezes nem faz, cara. Só às vezes uma molecada, né? Que põe um bigode, alguma coisa, uma cartola, pronto, tô de homem. Mas os homens, cara, quando ia fazer e vestir de mulher, não sabe fazer isso, e não tem corpo pra isso, cara. E ficava muito ridículo, cara. Nossa, ficava zoado mesmo. Precisava achar algumas fotos, cara. Tem bastante Não, fotos da larga gente a mão vestido de disso, mulher. cara. Bota, queima tudo isso aí. Você não pode mostrar pra ninguém, não, velho. Fica na imaginação de quem viu. É uma queima-filme, mas só que, cara, você tem que lembrar que é a cidade Sim, inteira fazendo pior isso ainda, na cara. época. É um devaneio coletivo de loucura que faz todo mundo se vestir de mulher, tá ligado? Esse ano a gente vai ver, né, ô Cíntia? Vamos lá pro carnaval, a gente vê. Vou fantasiar de novo. É, a gente quer tentar ir no carnaval esse ano. Espero que eu veja muitos homens vestidos de mulher pra presenciar. Eu acho que essa fase Mas quando esse passou episódio- dos amigos já, hein? Você vai ver, talvez outras Quando esse pessoas. episódio sair, eu acho que o carnaval já vai ter passado, né? Quando esse episódio sair, o carnaval já vai ter ido, acredito eu. Eu acho que já passou já. Então, talvez a gente já vai ter ido ou não. Vai depender da máquina do Então, tempo. vamos fazer igual o gato de Schroeder. O carnaval foi muito bom, cara. Adorei o carnaval. Nossa, mas que merda que foi o carnaval. Pô, nem fui no carnaval. Ai, cara.
Bom, tem uma história minha vestida de mulher que é muito louca, cara. Foi um anjo que me salvou, era pra eu ter morrido. Você lembra disso, Flandre? Eu não sei se morrido, mas alguma coisa você ia quebrar, bicho. Quebrar a perna. Né? Então, tem o palco, né, que fica na praça ali, que a banda toca, e o palco é realmente alto. Assim, é alto mesmo, acho que tem uns 4 metros de altura do chão o palco. Não é palco de show normal, é alto, né, o negócio. Não sei por que é tão alto também esse negócio, né? A banda fica... Você tem que olhar pra cima pra ver a banda tocar. E teve uma hora que a gente subiu todo mundo vestido de mulher no palco lá. Pegar um microfone, falar besteira. Nossa, olha as coisas, né? O microfone, a caixa de som dava pra ouvir na praça toda, né? E o cara vai lá e pega um microfone pra falar. Então, cada decisão inteligente. E esse palco, ele tem uma escadinha atrás que não é escada de madeira. Não tem corrimão, não tem nada. Sabe aquela escada? Você sobe e desce o palco. Você nem entende o degrau, né? Cara, eu fui descer, 4 metros de altura, eu tropecei na escada lá em cima. E eu tentei pegar um corrimão, todo mundo fala que eu tentei pegar um corrimão inexistente. Agarra o ar, Imaginário. Eu peguei, então, aí o que aconteceu? Sabe aquela mão, a mão voando assim pra frente? Vestido de mulher, de vestido, hein? Você tava de salto. Tava de salto. Não tava de salto, não. Era salto não cabia no meu pé, era sandália rasteirinha que eu usava. Você parecia, sei lá, nossa, né? Cara, uma porque mulher na boa, achar um lésbica, sapato né, alto bicho? 43 na cidade de Cristina ia ser meio difícil. Aí eu tinha que comprar rasteirinha. Eu ia na Lapa aqui em São Paulo comprar rasteirinha. Pra mim, eu falava, mulher, pra quem que é? Eu falava, você tem uma sandália rasteirinha 43? Pra quem é? Pra sua irmã? Pra sua mulher? Gente, não, bizarro. pra mim mesmo. Não, é pra mim. Eu ia na Lapa, olha que louco, eu ia na Lapa aqui na rua 12 de outubro pra ir atrás das roupas, porque não tem como você conseguir, você tem que comprar, né, as roupas, né, de homem vestido de mulher. E aí, cara, eu fiquei pegando assim no ar e não tinha nada, né, e tava 4 metros de altura. E a minha perna, ela entrou entre dois degraus ali. Nossa, foi E aí eu fiquei né? de ponta cabeça. E embaixo não tinha nada, não tem nada. E eu fiquei pendurado de ponta cabeça, minha peruca, que eu tava com peruca, ela ficou com o cabelo peruca, pra baixo, né, assim, né? De peruca de mulher, né? E o meu vestido, ele caiu, veio pra baixo, assim, né? E minha cueca, tudo ali, né? Nossa, cara, e a minha perna ficou presa. Foi por causa da perna prender que eu não caí no chão, só que eu fiquei de ponta cabeça. No outro dia, minha perna tava toda esfolada, porque na hora eu não vi. Porque eu tinha bebido, eu não vi. Falei, continuei. No outro dia, cara, sério, tinha saído a pele, rasgou, foi um negócio quem feio. Quem te tirou daquilo ali, cara? A galera veio e tirou depois. O dia, daí você saiu correndo e nossos continuou lá, eles tomando, pulando. Eu saí meio mancando e continuei tomando. Mas no outro dia tava todo mundo olhando minha perna, eu falei, o que aconteceu? Que eu caí do palco ali atrás da escada ali. Nossa, história, cara. Meu Deus do céu. Só em Cristina mesmo. Nossa, eu sinto, tem cada história de bebedeira que se contar realmente, a galera fica achando que a gente inventa, né, cara? Não, até da época do meu pai, cara, no carnaval, prenderam um amigo dele, né, não sei o que aconteceu, não lembro da história, depois até que perguntar melhor, mas o grosso da história é esse, prenderam um amigo dele na delegacia e foi preso, tava preso, ia passar a noite lá. Aí ele falou, prenderam meu amigo? De jeito nenhum, vou lá. Fui na delegacia, a delegacia não é igual era hoje, né, não tinha entrada, não tinha portão, era uma porta só. Ele pegou, chutou a porta, cara, com os policiais lá dentro, chutou, pá, ninguém vai prender meu amigo aqui hoje não. Falando assim pra polícia. Seu pai, cara. Meu pai, cara. Resultado, passou a noite na cadeia. Lógico que você abre lá os polícia de repente. Mas, chutar portas, é só em Cristina, né, gente, cara? detalhe, quem vê o Juca hoje não fala que ele fazia essas coisas, não, viu? em Cristina depois fica velho, todo mundo é santo, né? Mas tem umas coisas que só acontecem em Cristina. Meu pai é velhinho hoje. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Então tem coisa que acontece só em Cristina, viu, Cíntia? Por exemplo, umas histórias que a galera acaba contando, minha mãe contava, provavelmente o Juca e o pai do Jota sabe também e tal. Que, por exemplo, tinha uma história que teve uma mulher grávida que teve uma filha, né?
E ela não sabia quem que era o pai. Nessa bagunça aí que eu falei que todo mundo pega todo mundo, acabou acontecendo umas coisas dessa e quem podia ser o pai tava entre duas pessoas. Tava entre Com apelidos o delas gato eram? ou o Zé Mula. Que eram os dois ali que podia ser... Olha o apelido, olha os apelidos. Os apelidos, ó. Você vê que só tem animal em Cristina. Você vê que se for pegar os apelidos, tem muito animal em Cristina, no bom sentido, lógico, mas você vai ver que os apelidos é tudo de animal, cara. Tem o peixinho, que não pode negar, né, João? Ah, meu avô. Ah, o peixinho. Então daí a mulher não sabia qual que era o pai, né, da filha dela. E ela levou pro médico tentar descobrir quem que era o pai. E daí o médico, analisando a situação, falou: faz o seguinte, espera ficar um pouquinho mais velha, que se miar é do gato, mas se der coice é do Zé Mula. Não é? Olha as coisas que eu não as sei pessoas se falam, isso velho. chega a ser verdade ou é uma anedota posterior. Deve ser uma anedota, né? Obviamente. O médico não vai falar isso, mas parece aquelas coisas de piada de livrinho, né, cara? Gente, não tem uma história do carro do João Paulo? Nossa, que essa é aconteceu alguma bizarra, coisa, cara. estavam muito bêbado. Tem uma história muito engraçada. Gente, eu vou contar, foi comigo, né? Então, assim, eu tenho informação em detalhes. A gente tava ali no bar do Zé Mula, porque o Zé Mula abriu um bar, então ele tem um bar, né? Aí a gente tava ali tomando, e eu tinha acabado de comprar meu carro na época, né? Que era um Sandero vermelho. E em Cristina, eu cheguei com o carro em Cristina e falei: mas ninguém tem o Sandero vermelho aqui. Não, sem me achar, não é? Eu tava me achando, é porque não tinha Era mesmo, fácil identificar né? o carro, né? Eu Se tinha deixar em acabado de qualquer lançar. lugar, você achava ele fácil, né? É. E aí era fácil de identificar o carro, né, cara? E aí eu fui lá e parei o carro um pouco longe, não tinha vaga na hora. Eu parei um pouco longe do bar, longe que eu digo assim, né? Dá 15 passos chega, né? Você que dá pra parar na frente do lugar lá em Cristina. E começamos a beber e ficamos bêbados ali no bar e tal. E aí vem um carro voltando assim, ali passando na praça, né? E ele era igualzinho o meu, era um Sandero vermelho também. Aí um amigo nosso olhou e falou: ô Jota, não é o seu carro ali? Falou meio assim devagar, né? Aí eu olhei pra trás e o cara parou ali pra conversar com alguém, né? Aí eu olhei e falei: caralho, é meu carro? Como é que o cara pegou meu carro e entrou no carro? Porque você, sei lá, né? Em Minas você deixa o carro aberto, ele fica aberto, né? Você não precisa trancar. Eu nem lembro se eu tranquei ou não. Aí eu saí correndo, cara. E eu peguei assim: você desce daí, seu filho da puta! Desce desse Nossa, carro agora! deboche. E o cara não entendia, porque o carro era dele. Desce agora do carro, filha da puta! Como é que você entrou nesse carro? Como que você entrou? E o cara não entendia nada, velho. E ele era de fora da cidade. Ele deve ter falado: pronto, agora fudeu, né? Fiz alguma merda aqui e eu vou apanhar aqui, né? O cara deve ter pensado depois: nunca mais eu volto pra essa cidade, só tem doido aqui. Aí eu abri a porta dele, falei: desce agora, não sei o que. Ele: desculpa. Ele começou a pedir desculpa porque ele achou que ele tinha batido no meu carro. Entendeu? E a hora que eu pensando que aquele era o meu carro. Aquele mas não era o meu carro. Tinha outro Sandero, então. E aí, não, tinha, não era o meu. Nossa, Não era dele. O cara Mas tava daí você viu pensando- o seu pensando carro, que é ele- isso? Nesse meio tempo? Então, foi nessa hora que ele falou assim: eu bati, eu pago. Ele começou a falar um monte de coisa. E o carro que tava parado ali era de uma amiga nossa, né, a Paula. E na época, na frente. Aí eu fingi que... Aí a hora que eu olhei assim, que ele falou: bati no carro, eu vi o meu lá no fundo parado, né? Daí você teve Aí que eu pensei: disfarçar. caralho, isso como... aí eu tive que disfarçar. Eu falei: caralho, o carro não é o meu mesmo. Vendo o Nossa, nível da muito bebedeira da Aí eu olhei pro cara e falei assim: ah, cara, quer saber? Deixa quieto essa batidinha aí, não Nossa, foi você nada. ainda sacou isso da batida e respondeu se Aí livrando. ele falou, então. eu falei: não, sério mesmo? Ele: deixa quieto. Ele deve ter pensado assim: cara, eu encontrei com um maníaco no meio da Nossa, rua vai que tava matar, vociferando, falando: desce, filha da puta, e de repente ele deixou quieto a batidinha. Se você estiver ouvindo, cara, tem um Sandeiro que não bateu em ninguém. É, e do Sandero foi, vermelho, e foi eu não sou acusado. louco, não, eu pensei que era o carro, que era meu injustamente carro. por um Jota bêbado. Desculpa, tá? Pois é. Essas histórias de História, bebedeiro eu tenho também, cara. Não posso ficar falando demais dele aí que é bêbado e tudo isso, porque nessa época, cara, a gente bebia muito. Teve um carnaval que eu tinha comprado aqui em São Paulo uma garrafa de uísque
que nem era daqueles também muito bom, muito foda, não. Era tipo um Teachers, que era tipo barato, não era ruim, e geladinho até que vai, não sei o que. Ou então, tipo, no momento certo, tá ali. Vai nada, né? Mas naquela época aí. Na época ia até coisa pior, né? Então o Teachers era o chique pra mim da época, sabe? Então, nossa, uma garrafa de uísque, cara, que não é, tipo, só não sendo conhaque, tá ligado? Nem pinga, eu já tô ganhando, sabe? Então... Mas daí, tipo, a gente acabou indo lá pra casa, né? Teve uma galera, acho que uns 3 ou 4 e tal. Pra dar um aquecimento, né? Beber um pouquinho antes, a gente sempre faz dessas, né? Acaba reunindo um dia ou outro na casa de um ou de outro pra dar aquela aquecida na cerveja. Vai conversando, tá, vai animando, depois sai. Só que a gente ficou tomando uma de leve, só que ela nem tomou muito, já quis sair rápido. E eu, tipo, porra, tava esperando o uísque gelar, né? Ver se pegava, tal, porque eu tava sem gelo, nem nada, tal. Daí eu pensei, nossa, velho, eu vou levar a garrafa. Imediatamente eu falei, não, velho, vai dar merda, né? Imagina. Eu vou na verdade, vou levar um copo. Peguei um copo de plástico, aquele de 500 ml, então imagina meio litro de copo. Eu fui lá e enchi com uísque. Sem gelo, sem nada, cara. Que daí eu pensei, pô, tô levando uísque, qualquer coisa eu pego um copo com gelo em qualquer lugar e vou dosando e tenho quase uma garrafa ali, né? Só que sem tampa e tal. Mas daí, nossa, eu já não tava 100%, que você bebe, né, Jota? 4 dias seguidos, um negócio que não tem lógica. Então você, quase metade do tempo, você tá tremendo se não estiver bebendo, né, na verdade. Então, o copo meio tremendo e caindo o uísque, eu falei, não vai dar certo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou beber antes de subir. E no final das contas eu bebi acho que uns 400 ml de uísque, assim, quase que uma talagada, cara. Acho que umas duas. Eu bebi acho que uns 200, 300 ml, dei uma respirada, falei, nossa, tá forte. Tá, aí bebi o resto, tá, e subi. Eu acho que eu não cheguei na praça, acho que na metade eu já tava zoado. Você não chegou. É porque você tomou meio litro de uísque em 10 segundos, cara. Não tem nem lógica, né, bicho? Não tem lógica nenhuma você beber meio litro de uísque. Por quê, velho? Pra garantir? E o engraçado é que de todas as decisões possíveis que você falou, essa era a pior. A que você tomou foi a pior. Não vou levar garrafa, então, podia ter levado a garrafa. Mas foi a que menos desperdiçou bebida. É o que eu pensei na hora, eu não posso ficar desperdiçando. Exatamente, vou pensar pelo lado do desperdício. Então o Jota também, cara. Conta aí uma vez, cara, lá perto da pracinha do Poli ali. Você bebeu pinga. Esse dia eu tomei pinga, né? E aí eu tô melhor que ele, tá bebendo e aí a pinga. A pinga me arrebentou aquele dia, cara. E aí você tava cuidando de mim ali na eu tava praça, tentando né? ver se você tava andar, nem falar. Só bêbado, morrendo, o que tava acontecendo, né? Porque o negócio tava feio. Aí ele você falou assim, ó, vou ali e já volto, então eu fui lá né? comprar uma água, porque por sorte tinha alguma coisa aberta ali, pra ver se você nem, sei lá, se bebe um pouco, joga um pouco na cara, ver se, né, se acorda, né? Ele não era longe da casa da tua avó e tal. Não, era do lado. E aí você foi. E eu tava tão ruim que eu caí pra frente do banco, né? Eu fui caindo assim, fui indo pra frente no banco assim. Então daí eu chego na pracinha ali e tal, o Jota com o nariz no chão, velho. Literalmente o nariz. Eu falei, nossa, não é possível, cara. Como é que pode, gente, beber a esse ponto? Me fala. Isso aí é amor, porque quando você é jovem, o teu corpo triste, aguenta. O teu corpo ele aguenta grandes quantidades de álcool e assim, você tem um poder maior de bebedeira. Você consegue beber um pouco mais. Não é que nem hoje que eu já fico ruim e vou deitar. Né? Fígado assim, jovenzinho. Você vai aguentando. Vai metabolizando ali, sei lá, você vai aguentando, você vai ficando, você consegue. Nossa, cara, mas acho que eu nunca aguentei, sério, assim, não sou uma pessoa... Mas você não foi treinado. Sou a pessoa mais jovem desse mundo, assim, mas, tipo, meu... Acho que a única vez que eu fiquei bebaço, assim, de falar caramba, bebi pra caramba, foi numa festa de empresa que o João Paulo teve que me buscar, cara. Fiquei ruim, viu? Mas ruim complicado, acho cara. Que nunca mais depois. Nossa, teve... A sensação era tão ruim, parecia que eu ia morrer. Eu falei, se eu não morrer hoje, cara, eu não morro nunca mais. Nossa, teve uma num casamento, cara, que
eu consegui torcer os 2 pés, cara. Eu torci um primeiro, fiquei tudo, ai, nossa, zoado, andando todo torto e tal. Daí, por causa de andar torto, eu torci o outro, cara. Coisa ridícula. Por causa de andar torto, eu torci mais o outro. ridícula que eu já passei na minha vida, cara. Tipo, andando igual um velho quebrado de 70 anos, pra torcer 2 pés, tá ligado? Ô, Flanders, você tem alguma última história aí pra gente? Já alongou demais já aqui, já teve bastante, né? Conversa sobre a cidade. Ah, a gente falou bem, cara. Tem uma outra história que eu queria falar sobre uma pessoa que a gente não vai falar o nome para não expor nem nada, uma história que é bem engraçada que eu queria contar, que é sobre o bilhete da empregada. Ouve essa história, Cíntia. Puta, esse eu não sei. O cara tinha uma empregada, tá? E teve um momento ali que ele teve que sair e tal, e só tava ele e a empregada, e ele quis deixar um bilhete para avisar a empregada do que ela tinha que fazer, ou qualquer combinado, e não tinha encontrado a empregada, foi lá escrever o bilhete. Só que a empregada não sabia ler. Daí não conseguiu entender o bilhete e deu desentendido, não sei o que, ela não fez o que era para ser feito e tal. Daí depois foi descobrir que o cara acabou escrevendo o bilhete assim, ó. Vê se lava a parte de trás, lava as louças, arruma, não sei o que, foi dando uma listinha, né? E daí no finalzinho do bilhete pôs assim, ó, e se você não souber ler, mostra esse bilhete pro meu tio que ele lê pra você. Não, gente, não é possível. Você acredita nisso, cara? Nossa. Cada uma, cara. Eu tô falando, é só Cristina, cara. Nossa, que doideira. Meu Deus, se você não souber ler, mano, como assim? Então, isso é piada, é piada pronta, aquelas coisas de piada de salão. Ai, muito boa. Foi uma conversa bacana, lembramos bastante coisa hoje, hein? Foi bem bucólico. Bem bucólico. E aí, Flanders, se o cara quiser mandar uma mensagem pra gente, contando algum caos, alguma coisa da cidadezinha dele de interior pra gente poder ler aqui, pra onde que ele envia este e-mail? Então, manda pra gente pro contato@caixinhaquantica.com.br. E pode também mandar no Instagram e no Facebook, que são também Caixinha Quântica. Aproveitando, segue a gente lá nas redes sociais. É isso aí, olha, a Cíntia pedindo, cara. Você vai negar o pedido da Cíntia? Boa. E também avisar que existe o patronato, né? Ah, verdade. Temos o apoia.c, apoia-se /caixinha quântica e o padrim.com.br /caixinha quântica. Isso, se você estiver gostando desse conteúdo, dá uma olhada nesses links aí, também estão na postagem, tá? Esses links, que se você estiver gostando, apoia a gente, que isso mantém o podcast no ar. É isso aí, galera, valeu. Até o próximo, então. Um grande abraço a todos. Valeu, gente. Tchau. É isso aí, cara. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado pelo papo. E nos vemos daqui 2 semanas. Abraço. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira. Fala, galera! Legal que você ouviu aí nosso cast sobre a cidade, Cristina, Minas Gerais. E nesse finalzinho aqui eu quero dar um recadinho, que é... A gente vai ter um cast extra na semana que vem, né, Flanders? Nosso podcast, na verdade, ainda é quinzenal. Não vem pensando que a gente já mudou para semanal, não. Isso não vai acontecer agora. É que, na verdade, a gente conseguiu... A gente não, né? O JP... Por enquanto, né? Por enquanto. Então, por enquanto, ainda vai ser quinzenal. Mas o Jota conseguiu uma outra entrevista, meio que... Não que em cima da hora, mas como a gente queria colocar essa entrevista logo, a gente assumiu a responsabilidade de soltar um por semana nessas próximas 3 semanas aí. Então semana que vem vai ter
o episódio dessa entrevista. Eu não vou falar com quem que é, né? Vamos deixar aí em aberto, né? Suspenso. E depois na outra semana volta como sendo quinzenal. Isso aí. A gente pode adiantar que é do mundo do RPG, tá bom, galera? É isso aí. Mas vamos deixar a surpresa. Por isso que a gente queria meio que soltar, porque tem a ver com um pouco a ver com a outra entrevista, pra não deixar muito longe, né, Jota? Exatamente, que tem bem a ver com a outra entrevista também, que foi com o Marcelo Teles. Essa aí já tá no ar, pode falar. Agora, fazer uma surpresinha aí mesmo, hein? E o Jota tá se tornando um grande entrevistador, hein? Nesses dois aí, por coincidência, eu acabei não participando do primeiro e acabei até achando melhor ele fazer sozinho o segundo, que mandou bem na primeira. E tá virando Jô Soares, hein? Jô Soares, eu não interrompo, né? Eu não interrompo. Deixa o entrevistado falar. Então eu tô falando porque você comenta isso lá no meio. Por isso que eu tô fazendo piadinha de editor. Piadinha de editor. Beleza, então é isso aí. Valeu, galera. Obrigado por ouvir o Caixinha Quântica. Então até semana que vem que vai ter outro episódio extra. É isso aí, galera. Abraço. Valeu, abraço e continuem seguindo. Vamos assinar, vamos ouvir. É isso aí. Valeu. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida.